obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover água viva. Boa noite, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma Conexão Nova Unção, a paz de Jesus, o amor de Maria. A gente está aqui pelo Facebook, Banda Nova Unção, @hotmail.com, e pelo nosso Instagram, @Nova Unção Oficial. Bom, gente, você que está pelo Instagram, não é? Que quer interagir com a gente ao vivo aqui, ó, adiciona lá o Facebook agora, que tem a sua lei, tá ali atrás, já vai te adicionar em tempo real, e você vai poder fazer o teu pedido de oração, vai poder fazer perguntas, né, ao pessoal que está hoje aqui, muito especial, né, que é esses meus dois irmãos. É um prazer ter pai e filho aqui do meu lado, né, cantando. Quando a gente começou alguns anos atrás, eu, no caso, comecei alguns anos atrás, a Geisa era pequenininha, né? Hoje já tá uma moça aqui, uma mulher formada, tocando do meu lado aqui. É muito bom a gente ver isso. A gente tá aqui com o nosso irmãozinho Cleodé, né, coordenador da comunidade Resgatar, e com a filha dele, como eu já falei, Geise, né, que também cantora, vocalista, né, toca também na comunidade, né, Cleodé? Então fala um pouquinho aí, dá um pouquinho da comunidade, apresenta um pouquinho a missão de vocês, pro pessoal que está em casa, que quer saber como é que faz, como é que entra em contato com vocês, para que possa acompanhar essa missão linda de vocês hoje. A princípio, saudar, né, a todos aí com a graça e a paz do Cristo Jesus também. E, assim, falar sobre como acompanhar a comunidade, aí é com Geise, né? Porque essa coisa de Instagram, de Facebook, aí, todas as páginas aí é com Geise, ela pode falar melhor, né? Mas, assim, por graça de Deus, hoje, né, nós somos uma nova comunidade, né? Caminhamos como uma nova comunidade. E temos um trabalho hoje, né, concreto, social, de acolhida a homens que trazem consigo a dependência química, para que por um período de tempo ali ele possa passar por uma metanoia, né, por uma conversão, por uma aceitação a Cristo, por uma mudança de mentalidade. Nós chegamos, né, a um denominador, né, diante desse trabalho nosso. E a dependência, ela não tem cura, ela tem equilíbrio, ela tem controle, né? O dependente, ele precisa se reconhecer e saber que ele é doente e que ele precisa controlar. Mas é óbvio que o melhor controle vai ser por meio do Espírito Santo, né? Então, quando consegue-se o equilíbrio espiritual, ele consegue permanecer e não reincidir, porque é muita reincidência, infelizmente, na dependência química, né? Então, hoje, assim, como comunidade, esse não é o nosso único propósito, né, como comunidade. Na verdade, o propósito de toda a comunidade é evangelizar, né? Sobretudo, evangelizar a juventude. Nós começamos com a evangelização da juventude, mas chegou um momento que, né, foram chegando essas pessoas que trazem consigo, né, essa incidência da droga, do álcool. E aí a gente começou esse projeto, há 6 anos a gente começou esse projeto, e
por graça de Deus, o Senhor vai, né, nos levando até onde Ele quiser, na verdade, né? Segundo a canção, aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Mas quanto aí a questão da página, quanto aí a questão daqueles que querem acompanhar a gente pelo Facebook, né, e também pelo Instagram da comunidade, aí Geise passa. Muito fácil, muito simples. No Facebook é facebook.com/comunidade resgatar. No Instagram, @comunidade resgatar. Muito simples. Vai lá, segue nossa página, segue também no Instagram. Você vai ver as atualizações, tanto do nosso grupo de oração, que acontece às quartas-feiras, na paróquia São José, no bairro de José Américo, às 7h30, como também do nosso trabalho, em relação à casa de restauração, né? Hoje nós funcionamos a casa de restauração no município de Pedras de Fogo. Todo quarto domingo a gente também tem visita. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho de perto, entre em contato conosco, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e a gente vai te passar mais informações de como você pode acompanhar de perto esse trabalho. Fala de novo, Geise, o Facebook e o Instagram, porque tia Sueli já coloca ali nos comentários. O pessoal já fica mais fácil, né? Já vão e já vai adicionando vocês. Isso aí. facebook.com/comunidade resgatar e o Instagram é @comunidade resgatar. Coloca aí, produção. /comunidade resgatar. Tudo junto. Isso. E o Instagram, @comunidade resgatar. Fácil demais. Você vai aí, ó, clica no link, né? E é só ser direcionado. Já adiciona. Hoje a gente tem testemunho, né? Que é muito gratificante a gente escutar o testemunho desse nosso irmãozinho aqui. E a gente vem de música também, né? Muita música. Inclusive, Cleodé, percussionista e baterista muito bom. E eu vou pedir que ele vá ali para trás, ó, na bateria daqui a pouco, pra gente tocar um pouquinho. Né? Aí fica difícil, né? Você vai quer colocar a prova, né? Não, eu ia colocar a prova se eu disse, Gabriel, vem tocar aqui que eu aí. Né, Gabriel? Quer que eu pague mico ao vivo? Não, deixa de conversa, isso não existe não, não paga mico ao vivo não. Você mesmo disse, o Espírito Santo só quando ele quer, né? Bom, hoje ele está soprando aqui, hoje vamos deixar ele usar vocês aqui, né? Para que a gente possa levar a palavra de Deus aqui pro pessoal aqui que está pelo Instagram, como pelo Facebook, né, da Banda Nova Unção. Né, gente? Vocês que estão aí, tá certo? E quiserem alguma informação, é só você entrar aí pelo Face e já vai falando aí, tá certo? Com a gente. Tia Sueli, volta lá para cima pra gente ver o pessoal que tá aqui, pra gente dar uma boa noite. Vocês me ajudam, que eu sou meio cego, sabe? Aí o monitor tá meio longe. Adailton Dantas, boa noite, Adailton, a paz de Jesus, o amor de Maria. Luiz Rezende, boa noite, Luiz. Léo Oliveira, boa noite. Isso ali, né? Luiz Alberto, boa noite, Luiz Alberto. Paulete Rangel, boa noite. Quem mais? Daiane Lino, boa noite, Daiane. Leide Charles. Leide o quê? Charles, Leide Charles, boa noite, Pai de Jesus, amor de Maria. Ana Paula, né? Ana Paula Souza, minha prima, tá lá de Mamanguape acompanhando a gente. Christian Sintra. Sintra, um abração, Pai de Jesus. Pai de Jesus, meu irmão. Gente, olha, vão compartilhando, né? O pessoal que está aí ao vivo agora nesse momento com a gente, vai compartilhando. Eu sempre digo todas as nossas conexões que quem está em casa é canal de graça para o irmão, né? Porque assim, hoje nós vamos passar uma mensagem que tem alguém lá que possa estar precisando de escutar, não é? Um testemunho. E sempre tem. Não é? Sempre tem uma pessoa que precisa de escutar. E assim, você deixando de compartilhar, vai estar deixando de passar essa graça para frente, não é verdade? Então, ó, compartilha várias vezes, não deixa de compartilhar não. Vai nos grupos, quando eu estou vendo alguma coisa que é interessante, eu vou até nos grupos de venda, no grupo de troca, no grupo, eu saio compartilhando em tudo que é grupo. Eu não sei nem como o pessoal já me excluiu desses grupos, sabe? Porque a gente compartilha, eu compartilho mesmo. Inclusive a missa do Divino Espírito Santo que a gente foi transmitida semana passada, meu amigo, eu botei em tudo que é grupo, OLX, mas não está sendo vendido não, viu? É só para transmitir, né? A gente está doando. Tá doando, mas a gente tem que passar. Então, você que está em casa, vai, tá certo? Compartilhando, compartilha mesmo aí. Então vamos de música, Geis? Bora. Vamos de música? Já a gente vai conversar. Pode ser uma que a gente canta na comunidade, pra gente poder adentrar o testemunho, né? Pode ser.
andava pelo mundo tão perdido e sem saída. Foi quando encontrei Jesus que mudou a minha vida. A miséria me fazia conhecer o meu Salvador, aquele que na cruz o seu sangue por mim derramou. Eu andava pelo mundo tão perdido e sem saída. Foi quando encontrei Jesus que mudou a minha vida. A miséria me fazia conhecer o meu Salvador, aquele que na cruz o seu sangue por mim derramou. Foi por mim, foi por você que Jesus deu sua vida. Olhe para a cruz, irmão, encontrar sua saída. Foi por mim, por todos nós, por amor ele deu a vida. Olhe para a cruz, irmão, encontrar sua saída. Foi por mim, foi por você que Jesus deu sua vida. Olhe para a cruz, irmãos, encontrar sua saída. No madeiro se entregou pela nossa salvação, carregou nossas dores e a nossa transgressão. Por isso, olhe para a cruz e perceba o amor daquele que por nós o seu sangue derramou. Foi por mim, foi por você que Jesus deu sua vida. Olhe para a cruz, irmão, encontrar sua saída. Foi por mim, por todos nós, por amor ele deu a vida. Olhe para a cruz, irmão, encontrar sua saída. Música linda. De vocês? Sim. Eu não sei se você conseguiu até assimilar, né? Música da autora? Na verdade, essa canção ela é a história da minha vida, né? Essa canção, eu costumo dizer que, na verdade, ela não é uma canção, né? Ela é a minha história traduzida, né, na letra que se deu essa canção. E aí eu digo que é o próprio Espírito Santo trazendo para mim a consciência daquilo que eu era, e de como o Senhor me alcançou. Você perceber, ela vai dizer: eu andava pelo mundo perdido sem saída quando encontrei Jesus que mudou a minha vida. A miséria me fazia encontrar o meu Salvador, conhecer o meu Salvador, aquele que na cruz o seu sangue por mim derramou. Na verdade, aí já começa daquilo que é o chamado do Senhor para a minha vida. Então, é o meu testemunho. Óbvio que ela é uma canção, eu costumo dizer que onde a gente toca, que ela vai trazer também à tona a vida de muitos, principalmente no grupo de oração. Geralmente a gente, aquele que conhece o grupo de oração, aquele que adentra a primeira vez no grupo de oração, muitos desses vêm com a vida realmente, né, do mundo dilacerado, né, desfacelado, coração partido, tantas coisas. Então, assim, eu andava pelo mundo perdido, sem saída. Quantas pessoas entram, adentram os nossos grupos de oração perdido, sem saber para onde ir, sem saber, né, para onde estava indo, para onde vai, o que vai ser de sua vida. Então, assim, a partir, né, daquilo que o Senhor fez comigo, logo no início ali da minha caminhada, o Senhor me dava, na verdade, né, toda a estrutura, toda a letra, né, mas que na verdade é apenas contando a minha história. E aí, depois, por conseguinte, veio aí uma melodia e a gente coloca ela, porque na verdade ela é todo o sentido. A comunidade, Messinho, nós vivemos o carisma, né, de doar a vida por amor a Santa Cruz. Esse é o carisma que rege a nossa comunidade, né? Partindo
partindo do próprio versículo, né, bíblico, Marcos 10, 45, que dá norte ao nosso carisma, onde o próprio Cristo, ele disse, né, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, em favor de muitos, né? Então, comigo foi bem assim, né? Já que você conhece um pouco da minha história, nasci, de certa forma, em uma religião bem contrária, né, à doutrina católica. Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né? Jamais, e aqui eu não quero, óbvio, não estou atirando pedras, não estou questionando nenhuma forma de outra religiosidade, né? Mas eu não tive uma vida cristã católica, de certa forma, né? O meu nome é uma consagração, de certa forma, a uma entidade ou uma homenagem, né, a uma entidade, porque meu pai era pai de terreiro quando eu nasci, e Odé é a entidade que era o orixá de cabeça do meu pai, e aí por conseguinte também era o meu orixá de cabeça, assim ele dizia, e aí ele colocou, né, o meu nome de Cleodé. Tenho 2 irmãos mais velhos, Clécio e Kleber, e no meu nascimento ele já estava dentro do terreiro de Umbanda, já era pai de terreiro também, babalorixá, e aí foi quando ele me deu esse nome. Então, assim, em consequência de viver dentro do terreiro de Umbanda, eu não tive uma vida católica, de certa forma, por mais que, né, fui batizado. Naquela época, você lembra que escola fazia catequese, né? Então fiz a catequese na escola, fiz a primeira Eucaristia, mas eu não tive uma vida, né, cristã, católica, todavia, porque eu vivia dentro do terreiro com meu pai. Com 6 anos de idade, eu já era ogã, né, eu já tocava o Elu de Xangô, ou atabaque, né, em algumas regiões chamam atabaque, aqui é chamado Elu, né, que nós usávamos geralmente para os toques, para, né, os trabalhos, as saídas de quarta, enfim. E aí fiquei, na verdade, dentro do terreiro de Umbanda até por volta dos 12 anos. Né? 12 anos, quando você começa a querer desabrochar, né? Conhecer a vida, a realidade, o mundo. Aí foi onde eu afastei um pouco. Nessa parte que você se afastou um pouco do terreiro de Umbanda, aí... Um pouquinho de água, tio Tarcísio? Nessa parte que você se afastou um pouco do terreiro, para onde você foi nesse momento? Você foi para o mundo? Você foi para alguma igreja? Você foi para... Não, nesse momento é aquela coisa. Adolescente que acha que uma religiosidade ela prende, né? Então, a partir daquele momento de querer sair, conhecer o mundo, ir a uma festa, né? Enfim, eu fui me afastando do terreiro, que geralmente, né, finais de semana, eram momentos onde realmente tinha os toques, e aí era onde eu geralmente estava junto ao meu pai. Mas aí, querendo ir, né, na época, os ranchos de Mangabeira, Chique-Chique, centro comunitário, depois, né, Chique-Chique passou lá para frente e passou a ser Fantástico Clube, né? Primeiro foi Forró da Gente, aí depois Fantástico Clube. Então, em consequência disso, eu acabei que fui me afastando, né, para ir para as festas. Aí comecei a me envolver com um grupo de dança, na época, street dance, né, era a alta do break dance, né? Então eu adentrei a um grupo chamado Raízes do Funk, e por ali fiquei um tempo, até que, na verdade, infelizmente também tive uma parte aí nesse meio termo, entre ali os 9 anos também, sabe, quando morando em Mangabeira, eu comecei junto com meu irmão, a gente andar com gangues de rua. Na época era a turma do balcão, depois a turma do balcão, né, a turma do 1, depois a turma do 4. E aí eu tive aí um período aí de mais ou menos uns 5 a 6 anos ainda, né, da minha vida envolvido mesmo na criminalidade. Começando pelos pequenos furtos, que é igual o pecado, né? Ele começa pequeno, né? Ele começa nas pequenas coisas. Você tira um chiclete, né? Vai lá no supermercado, tira um chiclete, daqui a pouco você tira uma barra de chocolate, né? Então, não obstante, você vai lá e tira uma bermuda, né, uma camiseta, e a coisa, né, ia reincidindo. Realmente eu cheguei
ao ponto de comprar armas, né, nesse ensejo, e fazer assalto a uma armada também, né. A princípio, antes disso, meu pai era, infelizmente, assim, por muitas vezes, vizinhos bateram, né, a porta do meu pai e da minha mãe para noticiá-los que tinha me visto pulando o muro, levando roupa de varal, né, essas coisas que, infelizmente, o mundo nos oferece, né, nos oferece. Então, foi uma parte, assim, bem negra nessa realidade, né, até de criminalidade mesmo. Mas aí até que, em consequência de ter aprendido ali o Elu, né, então, e aí você gosta, né, começa a gostar da música, começa, né, a adentrar na coisa mesmo, aí foi onde eu comecei a entrar para as bandas. E quando eu adentrei as bandas, né, ali, de certa forma, também tinha que sair, né, final de semana, sexta, sábado, domingo, tinha que estar tocando, toquei em bandas que era fixa, em Seresta, então não tinha mais tempo de estar andando com essa turma, e aí foi o que de certa forma me afastou, né. Eu hoje digo que Deus na verdade me privou do pior, né, porque foi o que eu acabei afastando das turmas, das gangues de bairro na época, em consequência de estar tocando nas bandas. Deus usando a música, né, também para afastar você do perigo, né. Eu acho assim, preparando, né, a gente de acordo com o que a gente realmente... Porque ele sabe que vai pegar a gente, né. Quando eu entrei na igreja também, eu não pisava nem na igreja. Nunca fui assim, eu nunca fui de estar em gangue, essas coisas, porque eu acho que meu pai era muito rígido demais, né, e eu nunca, assim, quando ele se separou da minha mãe, e a gente tinha um medo danado de sair de casa e de repente ele chegar, né? Por mais que a gente fosse adolescente, a gente tinha medo de sair, chegar e ele chegar pra gente ver a gente e ele não tá em casa. E olha que eu nunca levei uma tapa do meu pai. Ele só olhava pra mim com aquele olho azul que ele tem desse tamanho assim, regala a rua e pronto. Mas aí, olha, quando eu fui pra igreja foi por causa de música, né? A música que me pegou. E eu sempre digo ao pessoal, eu não fui por causa da música, a música católica, não. Quando eu fui pro grupo de oração, os meninos fazia lá, era só um pandeiro, um atabaque tocando lá no grupo de oração, e no final eles iam cantar funk lá fora, e eu comecei a ir pro louvor por causa de cantar funk lá fora. Olha só como é a história, né? Vai, continua o teu. Mas justamente, eu costumo até dizer, né, até antes de chegar mesmo lá, quando eu adentrei, cheguei na igreja, pude chegar no grupo de oração, mas eu costumo dizer que era o único canto também que Deus poderia me pegar, era pela música. Era o único canto, porque acaba que você se envolve de tal forma, e a música ela é contagiante, né? A música, a gente sabe que ela tem o poder de edificar, mas infelizmente a gente sabe que a música também tem o poder de destruir, né? A má música ela também destrói. Então, assim, no momento em que eu cheguei no grupo de oração, que daí até lá a história também é muito longa, esse meio termo, desde que eu entrei para as bandas até o momento que eu cheguei no grupo de oração, mas o único canto que o Senhor poderia me pegar era pela música, né? Porque eu tinha um amor muito grande, a gente acha, na verdade, né? Felizmente, assim, também não desmerecendo aqueles que ainda hoje fazem a música secular, né? Mas hoje eu vejo da seguinte forma, eu acho que a música secular ela só tem duas vertentes, a fama ou o dinheiro. Você só está na música secular por conta ou da fama ou do dinheiro, né? Porque outra coisa ela não pode lidar, ela não tem a lidar. Infelizmente é um vazio que nós trazemos conosco, dentro de nós, como seres humanos, né? Até como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, ela só vai ser preenchida, segundo o catecismo da Igreja Católica, ali no início, número 27, e ela só vai ser preenchida porque só em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, assim diz o catecismo, que tanto procura. Então esse vazio na alma, muitas vezes, que a gente quando está, né, em meio às coisas do mundo, a gente procura a felicidade, ali eu encontrava na música, ainda não tinha chegado nas drogas ainda, mas encontrava na música a princípio, né, e nas festas, nas baladas, enfim. Ele não vai ser preenchido. Só vai ser preenchido de forma total quando a gente encontra, na verdade, a Deus. A gente coloca, né, a nossa vida ao dispor de Deus, é que a gente vai encontrar essa verdade, essa felicidade que a gente busca.
né? Mas assim, é um longo caminho também, né? Do momento que eu adentrei para a música, porque aí na música você vai ao ponto que você vai aprendendo, vai se destacando, né? Então você vai passando, né, por bandas, vão te chamando por bandas. E aí quando eu realmente caí de cabeça, né, interessante que quando eu estava nesse período, dos 9 ali para 10 anos, até os 15 anos, foi quando eu entrei, né, comecei na primeira banda, e também eu vou contar porque é uma história engraçada, né? Essa história da primeira banda é uma história também engraçada. Mas esse período aí é um período que eu, né, vivi junto à criminalidade ali, fazendo assaltos, roubos, alguns pequenos furtos, mas eu não tinha adentrado para as drogas. Eu não tinha conhecido as drogas, né? Vivia em meio àquilo ali porque a gente queria um tênis de marca e não tinha dinheiro. Infelizmente a gente ia pegar, ia furtar para poder ter aquilo que, né, esse desejo mundano, infelizmente, que invade a muitos, né? Mas eu não tinha conhecido as drogas, né? E só quando eu entrei nas bandas. Mas aí eu vou contar como que eu entrei na banda, que também foi algo, né, interessante. Eu acho que é importante também conhecer. Talvez você não saiba toda essa parte, não conheça essa parte. Nesse estar, né, junto o grupo de street dance, eu comecei a namorar uma menina, né? E ela fazia parte de um grupo de paquitas, de dublagem. Tinha muito na época, né, as bandas. Vou nem falar que essa minha prima que entrou aí fazia parte também. É mesmo? Era. É mesmo, olha, tá vendo aí que coisa? Era uma febre, né? Naquele Era uma febre, menudo, dominó, né? E eu comecei a namorar essa menina fazia cover das paquitas, né? E aí o que acontece? O grupo que ela tinha estava acontecendo. Elas faziam shows com isso, né? Elas faziam apresentações com os palhaços. Na época tinha um projeto Espaciando todo domingo. E elas faziam. Então ela disse, poxa, Cleodé, por que não cria um grupo, já que você dança com os meninos, chama o pessoal e faz os paquitos, né, para acompanhar a gente. E também a gente viu que dava também o dinheiro, aquilo que eu disse, o dinheiro, a fama. Então dava o dinheiro também. E aí, em consequência disso, também vem a questão do ego, porque as apresentações, e vinha aquela coisa toda, aquele apogeu, de certa forma. E aí, eu passei ainda, né, nesse processo de transição, um tempo como Paquito. Você já imaginou de Paquito? Eu vou te mostrar a foto depois. De Paquito, hein? Tinha que ter trago a foto pra gente mostrar. Não, no celular eu tenho, eu te mostro aqui, que coisa linda. E daí o que acontece? Acontece que nesse período aí tinha um grupo, né, de dominó, de Mangabeira, chamado Domininhos, né? E na época chegou porque geralmente esses grupos eram mais dublagem, dançavam em dublagem para fazer a cabeça das meninas, essa coisa toda. E eu lembro que chegou o Polegar, do Rafael Ilha. Então foi a primeira banda, na época juvenil, né? Foi o primeiro grupo juvenil que chegou tocando, né? Chegou realmente com instrumentos e tudo. E esses meninos, né, resolveram, o pai dele e tudo, fizeram uma banda, a princípio Domininhos, né? E eu ia lá olhar o ensaio e tudo. Nessa época também eu tocava na escola de samba, já tinha aprendido, né, outros instrumentos e tudo. Ia lá olhar os ensaios e houve uma consequência na época, né, não lembro muito, porque a memória já não dá mais, já faz um certo tempinho, né, uns 2 anos atrás, né, mas eu sei que o percussionista lá saiu. Aí eu cheguei lá, eles estavam tocando na Seresta e fiquei lá tocando e eles perguntaram, Cleodé, não quer tocar com a gente? Eu disse, bom, e aí fiquei. Domininhos ficou um nome muito, né, aquela coisa miudinho, aí botaram banda de destaque, né, e aí começaram com banda de destaque, então comecei ali na banda de destaque. Inclusive tocou com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Danoninho, eu chamava Paulo Sérgio Danoninho, porque ele, na época ele não conseguia chamar Domininhos, né? Ele dizia que era os Danoninho. Aí eu até hoje, quando encontro Paulo Sérgio, eu chamo ele de Danoninho, na verdade, né? E aí pronto, e aí da destaque, né? Eu fui, na verdade, passando, depois da destaque fui tocar na Seresta com o Jope House, que era uma seresta muito famosa em Mangabeira, depois fomos para os bancários. E daí fui passando. De bandas em bandas, cerca de 10 a 15 bandas aí eu cheguei a passar, mas aí com as bandas,
aí foi aonde veio realmente o meu ingresso para as drogas, né? A princípio eu comecei com comprimidos, né? Eu costumo dizer que a droga ela sempre chega de graça, né? Ali você na roda de amigos e tudo, e aqueles que já provaram, vai chegar ali te mostrando, te apresentando. E a princípio eu provei, usei, né? Para tocar era legal, aquela coisa toda. Depois veio a maconha, né? Eu comecei primeiro pelos comprimidos. Até mesmo assim, primeiro mesmo é o álcool, né? Muitas vezes a gente acha que também não é, mas o álcool é muito devastador, tem destruído muitas famílias, né? Tem destruído muito, e muito mais até do que a própria drogadição, porque o álcool ele eleva. Eu costumo dizer que o álcool ele é um agente, na verdade, que eleva, né, os seus ânimos. Aquele que já usou o álcool sabe disso, né? E eu costumo dizer hoje que o melhor agente, né, motivacional é o Espírito Santo, porque eleva para um outro patamar, na verdade. Mas enfim, né, o álcool, e aí veio a questão dos comprimidos, depois a maconha, e aí você vai, né? Você vai, tudo aquilo que, depois que você conhece, tudo aquilo que lhe dão, infelizmente você vai provando e acha que aquilo é bom para tocar, é legal. Então foi aí onde eu adentrei, na verdade, né? Felizmente a drogadição entrou na minha vida. Aí nas bandas foram cerca de 15 para 16 anos. Fui músico aqui de uma das bandas de maior ascensão, entre 96 e 2002, depois de já ter trilhado um caminho aí em algumas outras bandas menores, mas fui músico do Boca Louca. Boca Louca foi a banda de maior expressão entre 96 e 2002, tudo quanto foi carnaval fora de época, né? Aqui Boca Louca fez Micarande, Micaroa, né? Esperanfolia, Patos Fest, Sorrifolia, sabe, Micareia, tudo que, até em Bahia, Micangaia, o povo queria brincadeiras à parte, mas assim, até a Micangaia o povo queria criar e Boca Louca estava junto, porque Boca Louca ela fez, na verdade, na época dos shows mísseis, então ela fez as maiores campanhas aqui, né? E aí a gente, né, girou o estado com Boca Louca, foi a banda realmente de maior expressão e projeção. Nós fomos a São Paulo, fizemos programas de televisão, Ratinho, Quem Sabe Sábado, o Raul Gil, né, a Prova do Banquinho, o Sérgio Malandro. Depois nós fomos para os Estados Unidos, né, em consequência de um show que nós fomos fazer lá. Depois nós chegamos a morar 8 meses lá nos Estados Unidos, né, e aí assim, já nas bandas a drogadição realmente ela, infelizmente, foi onde foi minando, né, a minha vida. Tá bom demais, tá? Você que tá em casa vai compartilhando. Isso, deixa ela aqui. Ele hoje não escapa, não. Rapaz, é melhor mostrar as fotos do que tocar, viu? E é? Melhor procurar as fotos. Vai preparando a música, viu, Tiz? Já tá aqui preparada já na cabeça. Agora, a pergunta que não quer calar. Nesse tempo todinho, e as namoradas? É outra questão também que, infelizmente... Já era casado também? Não, né? Mas, assim, com as bandas também veio, infelizmente, essa questão de uma vida de promiscuidade. Eu costumo dizer o seguinte, que a banda secular, ela é bonita na tela da TV ou em cima de um palco. Mas, infelizmente, os bastidores do meio artístico, ele é um pouco sujo. Alguns conseguem passar. Eu tenho muitos amigos que continuam nas bandas hoje. Tenho amigos, né, que até estão congregando em igrejas evangélicas e que tocam ali, felizmente pelo dinheiro ainda, mas conseguem se esquivar. Mas são poucos os que conseguem se esquivar. Então a banda também, ela lhe oferece isso, uma vida de promiscuidade, uma vida de várias parceiras, né, porque aí também ali, adentrando as bandas, eu já comecei uma vida sexual ativa, né, muito cedo. E é sempre assim, você está namorando com uma, com duas, com três. A minha vida eu também trouxe, felizmente, né, algo enraizado ali, mal. Felizmente eu vi também meu pai, né, por alguns momentos adulterar, né. Eu tenho uma irmã fora do casamento, hoje meu pai e minha mãe, né, são mortos, né, por graça de Deus estão na graça. Com ele, assim, eu acredito que a misericórdia de Deus os alcançaram, né?
mas eu trouxe também essa raiz má. Meu pai era uma pessoa muito boa, muito íntegra, mas infelizmente teve, né, esses problemas na vida de adultério, e vindo a gerar também, né, essa filha fora do casamento. Então eu trouxe muito isso comigo também. E aí, como a banda lhe oferece muito, né, você está tocando ali, aparece uma menina e outra, então a minha vida sempre foi assim. Dificilmente eu consegui namorar uma menina por 1, 2, 3 meses namorando, sendo fiel, né, digamos assim, a ela, porque não tinha condições, não tinha o assédio era grande, né, então nas serestas a gente tocando, depois bandas maiores tocando shows, né. Boca Louca mesmo a gente chegou a abrir também a maioria dos shows grandes da época aqui, né, do forró, então Chiclete com Banana, Raça Negra, Cidade Negra, a maioria dos shows que vinham para cá, Boca Louca quem abria. Então essa consequência toda infelizmente me fez, né, me enveredar nessa vida de promiscuidade, né, de pornografia, infelizmente, né, de uma vida uma vida sexual desregrada, né. Então, solteiro e vivendo essa promiscuidade. Já quando eu cheguei no Boca Louca, não, porque quando eu cheguei no Boca Louca, na verdade, aí eu já tinha casado. Eu casei cedo, eu achava que tinha vivido muita coisa, né, com as bandas e com essa vida de pornografia. E aí, quando eu conheci aquela que eu disse, essa daí é para casar, né, linda, maravilhosa, também não era muito de estar saindo e tudo. Eu disse, essa é para casar, eu digo, olha, vou logo amarrar aqui, né? Então, no período de namoro de 1 ano, nós noivamos e casamos, né? E veio, né, a minha filha, essa coisa linda também, né? Veio a gravidez de Geise e Cristine, até aconteceu um fato que, tomado, na verdade, de paixão, né, por minha esposa, nesse momento do casamento e a ansiedade da primeira filha, eu cheguei até a me afastar, quase que 1 ano, né, das bandas. Parei ali e fui esposo, né, realmente fui marido ali, fui pai daquele que trocava fraldas, né. Eu fui, na verdade, o marido que toda mulher queria ter, viu? Durante 1 ano. Durante 1 ano, daquele que lavava louça, daquele príncipe encantado, só faltou o cavalo, né? Príncipe encantado, o mais lindo do mundo, né? Oi, peraí. Mas aí o que acontece? Já tá exagerando, não, Marlene do... E aí foi quando, na verdade, veio o chamado do Boca Louca, né? Eu tava na época, não estava tocando, o Geise tinha acabado de fazer 1 ano, e foi quando eu recebi, né, a ligação para o Boca Louca. E como era a banda, né, na época, né, pelas loiras do Boca Louca e pela musicalidade também, porque o Boca Louca trazia consigo no seu corpo musical, né, os melhores músicos aqui, né, de João Pessoa, né, conceituados também na época. Então, tinha toda aquela, né, visibilidade. Eu olhei para minha esposa e disse, olha, é meu momento de apogeu, é meu momento de ganhar dinheiro, é o momento que todo artista quer, chegar em algo realmente que, né, um patamar maior, em consequência da fama, em consequência do que pode ali, né, como forma de recursos mesmo, materiais, adquirir. Né? Então, assim, eu disse, ó, agora é minha vez. Então, no Boca Louca, eu passei 6 anos, né? Já estava casado e aí veio mais essa questão. Já não era só a promiscuidade, já não era só a drogadição, mas agora também uma vida de adultério, porque já tinha um relacionamento, né? Então, foi 6 anos de Boca Louca, 6 anos de adultério. Saindo do Boca Louca, eu fui pro Pagode A7, tentamos uma banda na época com um cantor baiano, não deu certo, a gente logo parou a banda, né, que era Reboliço da Bahia, e aí fui pro Pagode A7. Né? Então, assim, foram quase que 10 anos, na verdade, né, do meu matrimônio com minha esposa, infelizmente eu adulterando, né, contra ela, né, e uma coisa que eu quero deixar aqui bem, bem claro também, muitas vezes a gente não pensa, quando a gente está nessa incidência do pecado, e aí o homem não pensa, acha que está traindo a esposa, e não está, ele está traindo toda a família, ele está traindo a filha, ele está traindo, né, aquilo que o Senhor permitiu, que Deus permitiu que ele construísse, ele está destruindo. Né? São castelos de areia, infelizmente, ou infelizmente criados em cima da areia, né? Aquilo que vai dizer em Mateus capítulo 7, né?
Aquele que ouve minhas palavras e não põe em prática é como um homem insensato que constrói a sua casa na areia. A primeira chuva, o vento vai ser derrubado. Então não tinha alicerce. Felizmente não tinha alicerce, porque era uma família que não tinha Deus, família que não tinha, né, Jesus Cristo no centro, né, da família. Então, assim, foi muito difícil. Né, foi muito difícil, principalmente para minha esposa. Né, principalmente para minha esposa, porque foram anos para ela que foram amargos. Né. Agora, do 7º ano do casamento, que foi quando eu saí do Boca Louca e fui produzir o Pagode a 7, tocar, aí foi a parte mais negra, realmente. Porque nesse momento aí, eu cheguei ao cume de estar vivendo com 8 mulheres, fora minha esposa, né? Então, aí você imagina uma mulher, né, ferida, maltratada, magoada, né, pensou tirar a sua vida, depressiva, porque você se sente a pior mulher do mundo, de certa forma, né? Você se sente um nada, você se sente um lixo, né, sabendo que... E os conselhos, geralmente, do mundo são sempre aqueles, né? Você é bonita, vai viver tua vida, ele não te merece. Felizmente, assim, poucos chegaram com aquele conselho de dizer assim, ó, vai na igreja, né, vai buscar Deus, vai buscar uma centralidade para a tua vida. Né? Mas, graças a Deus, esses poucos, né, chegou aquele que realmente levou ela a um grupo de oração. E aí se inicia, né? A história com a igreja. Aí é onde dá início, né? Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria que a gente fosse para mais uma música. Vamos cantar. Vamos fazer uma música aqui, para eu tomar uma água aqui. Vai tocar já agora? Não, agora não. Agora não gosto de tocar, não dá certo não. Vou mostrar as fotos, é melhor do que tocar. Rapaz, não corra. Olha as baquetas aqui, ó. Eu sei quando você pegar... Dai-me experimentar a doçura da tua santa cruz, caminho seguro para mais perto de ti. Quero mergulhar em teus mistérios para que se cumpra em mim teu querer, tua vontade, os teus planos, Senhor. Cada dia amar, minha vida doar, descobrir a alegria de só a ti pertencer, doce entrega da cruz, ó amado Jesus, depositar as minhas misérias, fazer do meu nada a fiel entrega do meu pobre coração. Dá-me experimentar a doçura da tua santa cruz, caminho seguro para mais perto de ti. Quero mergulhar em teus mistérios para que se cumpra em mim teu querer, tua vontade, os teus planos, Senhor. Cada dia amar, minha vida doar, descobrir a alegria de só a ti pertencer, doce entrega da cruz, ó amado Jesus, depositar as minhas misérias, fazer do meu nada a fiel entrega do meu pobre coração. Sabe, como eu disse, Messinho, que o nosso chamado como comunidade é chamado de cruz. Um dia nós estávamos numa adoração e aí o Senhor me motivava a motivar, né, os membros, motivar ali os meus filhos da comunidade.
E, rapaz, o Senhor começava a colocar esse sentimento no meu coração, que a cruz tem um sabor doce, ó. Às vezes é meio louco, né? Jesus, ele tem dessas coisas assim, Deus, ele tem dessas coisas, né? E aí eu começava a proclamar, né, que a gente precisava encontrar o sabor doce que a cruz tem, né? E ali eu dizia que a cruz, né, ela é a via mais rápida. Uma das nossas baluartes, a Santa Rosa de Lima, baluarte da comunidade, padroeira da América Latina, ela vai dizer que além da cruz não existe outra escada para subir ao céu, né? E aí naquele dia eu era impulsionado a motivá-los dessa forma, dizer que a cruz era a via mais rápida de se chegar a Jesus, né? E aí você vê como são as coisas de Deus. Eu costumo até dizer, Messinho, né, até para aqueles que fazem música, né, para aqueles que cantam na igreja, para aqueles que compõem, a gente também tem que ter um certo discernimento e entender o seguinte, que a música que vem do coração de Deus, né, ela fala o nosso coração e ela, de certa forma, ela vai alcançar, né, vai alcançar algo ali com aquela canção. Então, nesse momento que eu motivava, a Geise, ela pegou o telefone. E é fato de que hoje, quando a gente está no grupo de oração, que alguém pede uma música que a gente conhece a música, mas não sabe cifra, não sabe a letra direito, o que é que a gente faz? Corre para o telefone, né? Corre para o celular, né? E aí Geise correu para o celular e aí começou a catucar. Que quando eu terminei aquele momento, rapaz, de motivação, aí Geise começa a cantar isso, sabe? Foi algo... Dai-me experimentar a doçura da tua Santa Cruz, caminho seguro para mais perto de ti. Quero mergulhar em teus mistérios para que se cumpra em mim teu querer, tua vontade, os teus planos, Senhor. Cada dia amar, minha vida doar, descobrir a alegria de só a ti pertencer. Doce entrega da cruz ao amado Jesus, né? E ela começa a cantar aquilo ali. E quando terminou, né, naquele momento ali de adoração, a gente terminou a adoração e eu perguntei a ela de quem era essa canção. Porque para mim, ela tinha pego no celular ali a cifra e estava cantando, era uma canção de alguém. Ela disse, não, pai, foi o que o Senhor ministrou agora, era o que... Né? Então você vê aquilo que vem do coração de Deus, o quanto... Né, estava anotando no celular para não perder. Estava anotando ali para não perder. A canção vem e chega. Foi muito belo, assim, a forma com que essa canção chegou, essa experiência foi muito bela. Mas, assim, retomando, né, ali onde nós paramos, foi a minha chegada na igreja. Realmente, como eu disse, Rosângela com, né, a vida bem depressiva ali, e aí o meu sogro começou a levar ela num grupo de oração, né? Ela começou a ir para o grupo de oração. No grupo de oração ela começou a ouvir que ela que precisava primeiro mudar. E ela dizia, mas como? É ele quem peca, é ele quem faz, é ele quem me maltrata, eu sou a sofrida da história, eu que tenho que mudar. E aí, né, um momento lá de pregação, o pregador ele mencionava Provérbios 14, versículo 1, que diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a louca destrói com as próprias mãos. Então, nesse momento, ela começou a entender que ela precisava fazer diferente, dar amor a quem mais a maltratava. Então, dentro de casa, ela começou a agir diferente, porque esse período, antes dela chegar no grupo de oração, né, é aquela questão de um casamento, né, que a cada dia, né, tá ruindo. E então, quando eu chegava em casa de mais uma noite de orgia, era aquela discussão, era aquela briga, amanhecia o dia, a gente brigando, ia trabalhar, um com dor de cabeça, o outro também, né? Até que ela começou a fazer diferente. Ela começou a fazer muitas vezes que estava dormindo. Então, quando eu chegava, ela fazia que estava dormindo, e ali eu não sabia, né? Depois, na verdade, que a gente foi, né, batendo as histórias e eu fui compreendendo o que na verdade aconteceu, como Deus foi trabalhando por meio da minha esposa, porque eu dizia, poxa, ela está dormindo, não tem briga, né? Então, deitava, e aí quando eu dormia, ela ia aos pés da cama, se ajoelhava, aquilo que ela estava aprendendo no grupo de oração, ela estava botando em prática, na verdade. Então ela se ajoelhava, colocava as mãos sobre mim, pedindo a Deus, louvando a Deus, né? Louvando a Deus, e pedindo, dizendo, ela proclamava, na verdade, dizendo, olha, Cleodé ainda vai fazer para ti, Senhor, tudo isso que ele faz para o mundo, tudo aquilo que ele faz para o mundo, ele vai fazer para ti. Então hoje, na verdade, a comunidade, toda a minha vida missionária,
é a promessa de Deus para um coração sofrido ali, para um coração, mas que começou a acreditar que Deus poderia mudar essa história. Não foi tão fácil, ela caminhou naquele grupo ainda quase que 3 anos, né, porque tudo começou a ser pior, na verdade, no 7º ano do nosso casamento. Então, quase que 3 anos ela caminhou naquele grupo. E aí, sempre chamava, e eu nunca tinha tempo. Também, algumas vezes eu cheguei a dizer a ela que não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Tinha até uma música secular na época que dizia isso. Então, nunca tinha tempo, não queria ir, a igreja não era para mim, de certa forma. E aí um dia eu fui, porque era aniversário do meu sogro, né? E aí ela disse, olha, o pai não está aniversariando, ele queria muito que a família fosse, depois do grupo, né? Ele vai fazer lá, comprou uma torta lá, uns refrigerantes. E aí eu fui, não foi nem em consideração ao meu sogro, foi porque tinha bolo e refrigerante. Eu costumo dizer que quer ver grupo de oração lotar, é só botar bolo e refrigerante que vem a família toda, né? Todo mundo. Cachorro, gato, galinha, papagaio. Então, assim, eu fui naquele primeiro momento, mas de certa forma, assim, foi agradável, mas foi diferente, né? Porque eu também vi uma postura na igreja que eu não conhecia. Às vezes, quando vocês me veem pregando e testemunhar, eu brinco com isso, porque eu vi o povo tudo pulando, animado, que só pinta no lixo ali no momento de louvor, né? E eu não costumava ver isso, né? Porque, quer queira ou quer não, nesse período você ia na missa uma vez no ano, ou no casamento, alguém, né? Quando morria alguém. Então, assim, sem entender nada, você ia por respeito, né? Sem entender nada que acontecia na missa. E aí, quando eu vi aquilo ali, de certa forma, a princípio você tem aquela, né? Que é isso, esse povo tudo, né? Mas rapaz, eu costumo brincar o seguinte, quando chegou no momento lá da oração do Espírito, a coisa pegou, viu? Pegou ruim, porque quando a irmã disse assim, baixa, né, a tua cabeça, fecha teus olhos. Primeiro que eu disse logo, esse povo sabe o que eu estou fazendo com minha esposa, vão me dar uma camada de pau aqui, né? Aí tô lá eu de braço cruzado, baixei a cabeça, fiquei olhando assim pelo meio das pestanas aqui. Mas rapaz, que quando a irmã que estava ministrando ali aquele momento começou a orar em língua, meu amigo... Essa irmã ainda é viva hoje? Ela ainda é viva, a irmã Aninha, coordenadora. Imagina essa irmã escutando todo tipo de mas eu sempre disse isso. Rapaz, eu sempre disse, eu digo a ela, hoje, graças a Deus, ela continua caminhando no grupo de oração. Era coordenadora da música na época, né? Ela começou, rapaz, com a tal de oração, chamando Sheila Maria Miranda. Você imagine. Aquele negócio começou a pegar, né, dentro daquela igreja, Sheila Maria Miranda, Sheila Maria Miranda, Sheila Maria Miranda, eu sem saber o que era aquilo. Rapaz, é sério, não ria não, caso é sério. Aí do outro lado tava um menino, né, do violão, Tiago, Negão, um abraço, Tiago, né, dia, se você estiver vendo, ou se chegar a ver depois, esse ao vivo aí, né, pra gente... Mas enfim, aí Tiago começa do outro lado, e chama Alexandre, e aquele negócio começa a pegar, que né, lá dentro, Sheila Maria Miranda, e chama Alexandre. Eu pensei que era uma dupla, eu achava que eram os poderosos da noite. Eu digo, os poderosos da noite. Não, e o mais interessante é que do meu lado, rapaz, eu brinco com isso, a turma pensa que do meu lado tinha uma senhora que a oração dela era desse jeito. E lá vem ele, lá vem ele, lá vem ela, e lá vem ela. Eu pensei que era os dois que vinham chegando ali. Produção, Aí eu sei que do outro lado, aí para acabar de completar a oração, né, lá da irmãzinha era desse jeito. E abria lá, eu comecei a afastar da porta. Porque eu sabia o que era aquilo, né? Mas brincadeiras à parte, assim, hoje a gente sabe que aquilo que Paulo escreve aos Romanos, né, capítulo 8, 26, né, é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. Mas assim, e aí quando eu disse, né, logo no início do programa, logo no início da transmissão, que a música era o único canto que o Senhor poderia me chamar, foi quando aquele ministério, e aí eu digo que tocado por Deus, né, já sabendo que eu fazia parte de banda, me convidaram ali, depois daquele momento, me convidaram para tocar um louvor com eles. Tocar percussão lá e um louvor. Fui nesse dia, era 30 de dezembro, a primeira, a gente nunca esquece, né? A primeira vez a gente nunca esquece, né? Era 30 de dezembro de 2004. Né? Era um festival de música que teve com vários ministérios lá no Valentina. E aí eu fui tocar esse primeiro momento de louvor com eles. Né? Terminando, né, esse dia de louvor, eles me convidaram para participar do retiro de carnaval. Eu disse, olha, rapaz, eu não tenho como, toco numa banda, no Pagode a 7, e vou tocar o carnaval.
Mas aí foi quando eles perguntaram assim, né? O Espírito Santo cutucou de todas as formas aquele dia. Aí disse, mas você vai tocar de que horas? Eu disse, olha, nesse ano, eu costumo dizer que Deus ele preparou, né, bem preparado para que eu pudesse até provar do bem e do mal. Das coisas más que aconteciam, né, que circundavam aquele meio secular, aquele meio artístico, e o que eu queria da vida mesmo, mostrando ali o que era bom para dizer assim, Cleoder, e aí, a partir de agora, o que você quer da vida? Né? Por quê? Porque quando eles, nesse ano, geralmente, carnaval, a gente tocava de manhã, de tarde, tem bloco saindo a tudo quanto é hora, então não tinha hora para tocar. E nesse ano, inclusive, eu tinha fechado os contratos, e fechei 8 contratos, e todos eles à noite. 2 por noite, 2 festas por noite. Então, quando eu disse a eles, quando eles perguntaram que hora que você vai tocar, eu disse à noite. E aí, o vice-coordenador da música olhou e disse, por que você não fica conosco durante o dia e à noite você vai tocar? Eu falei, se pode ser assim. Então fui, comecei a ensaiar com eles, passei aqueles 2 meses de dezembro até fevereiro ali, né, ensaiando com eles, bateria para tocar no retiro. E aí, chego no retiro, então, né, você, todo aquele momento de oração, pregação, louvor, adoração, missa, o dia inteiro, e de noite saía para ir tocar com o pagode a 7, então aquilo já chocava, né? Aquilo que você estava vivendo ali durante todo o dia, aquela paz, de noite era aquela coisa, briga, facada e não sei o que, número de telefone, menina soltando beijo, era tudo totalmente avesso aquilo ali. Então, graças a Deus, assim, eu trago uma frase viva comigo, né, que Deus ele não precisa de muito tempo para agir na vida de um filho, mas nós corremos o risco de passar a vida inteira sem deixar Deus agir. Porque foram 3 dias daquele retiro e realmente assim, né, foi na minha vida crucial, mas também encontrar esse caminho do Calvário foi encontrar Jesus. E ali foi onde realmente eu disse, a partir de agora é a ti quem eu quero, né, minhas mãos não tocarão mais nada que não edifica, mais nada que não evangelize. E aí deu início, né, era 8 de fevereiro de 2005, aí deu início essa minha caminhada cristã. Daí vieram grupo de oração, Missão Resgate e agora a Comunidade Resgatar. Na verdade, a Missão Resgate ela veio antes do grupo de oração. Foi? Porque eu ainda estava caminhando no grupo, no Valentina, na família Javeneci, quando o coordenador diocesano na época me chamou para fazer parte. Eu já conhecia ele, o Jonas Santana, e ele me chamou para fazer parte da equipe diocesana de música. E aí, chegando lá, eu encontrei o Flavinho, que também tocou no meio secular, Flávio, tecladista, que também fazia parte do meio secular. E aí a gente, poxa, rapaz, vamos fazer um projeto para a gente levar o axé. Era uma música nova na época, algo que aqui, pelo menos aqui na Paraíba, não tinha chegado ainda. Vamos tentar fazer essa música nova dentro da igreja. E foi quando surgiu o desejo, então nós fomos fazer uma adoração. Escutar a Deus, saber o que era que ele queria. E aí, rapaz, então a gente deu início. Chamou outros músicos, que tocavam ali no meio secular também. A gente montou o projeto, começou a ensaiar. E nessa questão de ensaiar, a gente tinha o desejo. Flávio caminhava num grupo de oração, Flavinho caminhava em outro grupo de oração, eu em outro grupo de oração. Mas aí surgiu o desejo da gente dizer assim, poxa, não pode ser algo que não tenha uma espiritualidade. Então a gente começou a se reunir para também rezar pela Missão Resgate, um dia por semana. Tudo isso eu pedia para o coordenador, essa ausência. Então um dia por semana a gente começou a se reunir lá na minha casa, só com o ministério, para rezar também, para que não ficasse algo apenas técnico, mas que tivesse também a unção ali, tivesse também o Espírito Santo. Então, a partir da Missão Resgate, a gente começou um grupo de oração na minha paróquia, que não tinha grupo de oração mais. Então, o padre começou a nos orientar, ser orientador espiritual nosso, e aí chegou o momento, o padre Alberto Carneiro, chegou o momento que ele disse, rapaz, por que vocês não vão fazer esse grupo na paróquia? Aí foi quando a gente começou a fazer o grupo na paróquia, e aí a gente deu início, na verdade, com um grupo de oração a partir da Missão Resgate. Chegou um momento, um determinado momento, Flávio estava se formando, Flavinho morava no Bessa, morava distante e tudo. E aí chegou um momento que a gente deu continuidade no grupo de oração. A Missão Resgate não parou, hoje já são 10 anos do projeto da Missão Resgate.
Só que a Missão Resgate hoje ela não faz parte da comunidade, né? Ela é um projeto de evangelização por meio da música, onde eu ainda faço parte como músico, como membro, como percussionista. A minha esposa, né, faz parte também, faz parte do corpo de balé da Missão Resgate, mas aí hoje eles não são, na verdade, comunidade. A gente deu continuidade no grupo de oração e foi crescendo esse desejo de, né, trilhar uma vida comunitária. Porque, como eu disse, né, no início a gente começou a partir de querer evangelizar a juventude, então criamos um projeto, né, a qual um dos primeiros você chegou aí a participar, que foi a Parada Jovem, né? Então a gente era só o projeto de evangelização, levar uma banda, né, e levar uma palavra ali para evangelizar a juventude. E aí a coisa foi acontecendo. Depois veio o projeto da Parada Jovem como forma de evangelização, de apresentação, teatro, música, dança. Era aquilo que eu sabia fazer, né? Coloquei ali em evidência para os meninos. E aí a gente foi, né, trilhando caminhos de ir a escolas, né, de ir ao CEA, né, de fazer evangelizações em instituições. Aí foi quando foi chegando jovens que trazia consigo, né, a dependência química, que estava no uso das drogas. E aí a gente foi trabalhando esse jovem, né, até chegar o momento que a gente realmente percebeu que a gente precisava, tinha um carisma, algo nos chamava a partir, né, da vida do fundador, que trazia consigo e tinha deixado, né, 16 anos, quase 16 anos de uma vida de drogadição. Então, eu costumo dizer que só sabe o que é passar fome quem passou, né? Então, para também poder entender a cabeça de um dependente, se faz necessário aquele que usou, né? Porque ele também vai ter mais propriedade para falar, e aí o Senhor foi nos levando. Depois veio o projeto da Casa de Restauração, hoje já vai fazer 6 anos que nós estamos com essa casa de acolhida, e na vontade de Deus, né? Então, gente, você que está em casa, está escutando esse testemunho maravilhoso de Cleodé, né, que é um testemunho de conversão, né, e hoje o testemunho de conversão dele se torna numa missão, né, com a comunidade Resgatar, né, que trata de muitas pessoas com dependência química e alcoólica também, não é isso? Então, você que está em casa, compartilha, porque muita gente vai estar precisando de escutar isso, não é? E na verdade, Messinho, a gente trabalha, o nosso sentido lá é trabalhar a sobriedade. Então até a vida hoje, felizmente, é um mundo, né, onde está em evidência, principalmente para a juventude, essa questão da sexualidade desregrada, né? Um mundo que, principalmente no nosso país, infelizmente, o nosso país está se tornando um país imoral, né? A nossa juventude, ela quer viver o festival de Woodstock, né, do sexo, droga e rock and roll. Nossa juventude quer viver disso, infelizmente. Então, na casa, nós não falamos apenas da incidência das drogas, mas sim de uma vida de sobriedade. Então, a castidade, ela faz parte dessa vida de sobriedade. Eu costumo até dizer lá o seguinte, né, que a vitória, na verdade, principalmente com a dependência química, ela não é quando a substância sai da corrente sanguínea, corpo e mente, né? Não é quando a circunstância muda, mas é quando o coração muda, né? Então, consegue permanecer, na verdade, aquele que entende que o coração precisa mudar. São as atitudes. O que é que Jesus vai dizer? Que não é aquilo que vem de fora, aquilo que entra, né, pela boca e sai pela fossa, que suja o homem, mas aquilo que vem de dentro, porque é do coração, é de dentro do homem que saem as más intenções, os maus desejos, né? Toda a maquinação humana vem de dentro do coração. Então, todo mal é dali de dentro. Então, é o coração que precisa mudar, né? Então, não é apenas entender que eu preciso deixar de lado ou controlar, né, o não uso de uma substância, mas não. É de entender que a minha vida ela precisa ter um equilíbrio espiritual. Aquilo que o próprio São João Paulo II escreveu na encíclica Fé e Razão, né, onde ele vai dizer que a fé e a razão são as duas asas, né, que nos levam a Deus, que nos levam ao céu, ou seja, as duas asas do mesmo avião. Precisa ter esse equilíbrio, né? A fé ela não pode sobrepor a razão, porque vai virar alienação, e a razão não pode sobrepor a fé, porque aí vai virar o ateísmo. Então precisa ter esse equilíbrio. Então é esse tipo de equilíbrio que a gente tenta trabalhar dentro da Casa de Restauração.
E o grupo de oração se reúne quais os dias? É aberto, o pessoal que está em casa pode visitar? Pode sim, a gente se reúne nas quartas-feiras à noite, 7h30, na paróquia São José, no José Américo. É lindo, logo na principal do José Américo, a partir das 7h30, toda quarta-feira. A casa de missão, quem quiser conhecer, fica em Pedra de Fogo, né? Isso mesmo. Quem quiser conhecer, entre em contato com a gente através do Facebook, /.com, Comunidade Resgatar, ou pelo Instagram, @Comunidade Resgatar, que a gente vai dar mais informações. Todo quarto domingo é o nosso dia de visita, o dia que você conhece um pouco mais do projeto, conhece os acolhidos, que também vão estar com seus familiares recebendo a visita. Mas é um dia que você pode também ter um contato mais próximo com o nosso trabalho e com a nossa missão. E quem quiser levar também a Missão Resgate, né? Sim, Para evento, a Missão Resgate está aberta. Agora, quem também quiser levar a comunidade Resgatar, também estamos abertos a isso, seja para palestra, seja para fazer um momento. Assim como a Nova Unção, né? Assim como a Nova Unção está aberta para... Já está fechado o retiro de carnaval, né? É? Eu não sei, estou sabendo Com o agora. meu né? pregador. Já estão falando de agora. O ano passado ele deu uma manga na gente, foi? eita. Não. Deu não? Graças a Deus não, foi não. Não Deu. foi. O ano passado ele deu uma Não. manga em mim. Deu. Não. Ele me deu uma manga o ano passado. Não. Você viajou para algum outro local que era longe. Bahia. E você ia passar os 3 dias, foi quase os 4 dias lá. Você me deu uma manga o ano passado. Foi esse ano, rapaz. Foi esse ano, agora. Esse ano, é. Ano passado não, porque a gente já tô Já no tá ano que no- vem, já tô no retiro do ano que vem já. Não, mas foi você que me procurou tarde demais. né? Então, Agora pelo menos já eu estava procurando peguei você. ao vivo aqui, 100% né? certo. Já peguei ao vivo Pegou ao aqui. vivo com um monte de Pronto, testemunho em agora- casa. agora- Peço pessoal dá. testemunhando E a em casa. gente quer com tudo. Passa o telefone. Eita! Já agenda o dia. Tem o Ministério Resgatar, né? Tem o Ministério Passa da telefone. Comunidade, sim. A gente, vou passar o meu número, qualquer coisa. Esse ano a gente tá querendo fazer toda noite de novo um show, não é? Com um momento de adoração também. Então a gente já combina, né? A pregação sua antes já. Eu acho show, um pouco né? difícil, porque assim, né, no retiro a gente não consegue sair de lá com o ministério. Com o Ministério, né? É. Porque tudo lá funciona, né, por meio da música. Aí. No nosso a gente já faz isso, quando a gente vai tocar fora é estratégia. Bota outra, né? A gente traz uma pra ficar lá e a Nova Unção sai pra tocar. Porque assim, querendo ou não, né? Missão Resgate é axé, né? Vamos dizer o Afé Music do Senhor, né? É. A Nova Agora Unção é. também hoje também faz o Afé, que a Nova Unção quando veio também veio inspirada também na missão, né? Que a Missão Resgate foi pioneira aqui dentro da Paraíba, né? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Inclusive, ó, tem... A minha vida é um livro aberto, a gente sofreu um pouco. viu? Inclusive aqui tem herança, né, da missão aqui dentro, aqui É, no estúdio, né? Tem lá o tem timbal instrumento, ali, né? tem os surdos, tem tem instrumento. o repique que tá ali atrás guardado também, que a gente Pois é. viu de vocês, a gente já vê ungido, já graças a Deus pra gente. Mas eu digo uma coisa, viu, mas assim, minha vida é um livro aberto, eu não tenho medo de falar mesmo. A gente sofreu um pouco na missão, sabe? Eu quando cheguei, mostrando essa proposta nova, né? Fazendo esse axé que hoje, né? O nosso irmão meu, grande amigo, hoje ele é pastor, Dedê Júnior, né? Teve na época que eu estava nas bandas, ele teve aqui, eu tive a oportunidade de tocar um freelance com ele, né? E ele hoje chama de Afé Music, né? Ele trouxe essa denominação, tanto a swingueira, que ele trouxe como louvadeira, mas também a Fé Music. Mas, rapaz, naquele momento, assim, a gente foi questionado, eu fui muito criticado, né? Porque a gente estava trazendo essa novidade para dentro da igreja. Era muitos instrumentos, então era muito barulho, era muita bagunça. Mas, graças a Deus, foi mais uma barreira também. Ainda bem que vocês abriram o caminho pra gente vir depois. Porque a Não gente sofreram tanto não, A né? gente já, um pouquinho, tanto que pouquinho, graças a Deus hoje a gente Todo tem retiro nosso hoje a gente tem esse um espaço. cara por trás da igreja que faz umas denúncias de barulho. Hoje a né? gente tem esse espaço aqui devido a gente se reunindo na igreja para ensaiar. Nunca a gente conseguia ensaiar numa igreja, né? A gente sempre tinha que pagar estúdio. E você sabe que a gente que vive na música católica, isso aqui não chega pra gente, né? E muitas vezes quando a gente começou muito adolescente, ninguém tinha dinheiro para estar investindo em estúdio, nada. E na igreja, quando a gente ensaiar, vamos dizer assim, as irmãs, as beatas, né, da igreja, parava tudo que é reunião e vinha tudo pra porta, mandando a gente parar o ensaio, né? Porque ninguém conseguia fazer reunião nenhuma, acabou ensaiando, né?
Hoje, graças a Deus, a gente tem pelo menos espaço para que a gente possa ensaiar sem incomodar muito. Que ainda não está terminado, não, né? Mas foi vocês os pioneiros. Se vocês não tivessem vindo para abrir o caminho, né? Para levar a primeira cipuada. É verdade. Tudo tem um tinha pouco. que ter um doido, né? Eu costumo dizer que se você olhar para a própria Sagrada Escritura, né? Muita coisa ali, para acreditar em Deus, o cabo teve que ser um pouco doido mesmo. Moisés abriu o mar vermelho, irmão. Né? Imagina aí, o Senhor dizendo assim, rapaz, vai lá na frente do mar, bate com o cajado que ele vai se abrir. O cabo tem que ser doido, às vezes, para acreditar também nos planos do Senhor. Então, assim, Noé para construir tinha que ter um doido. Noé para construir uma arca daquela. Tinha que ter um doido também, alguns doidos que viessem na frente. Mas, graças a Deus, assim, foi barreira hoje quebrada, né? Hoje a gente tem várias outras expressões, né, dentro da nossa igreja. E outros ritmos também. Outros ritmos, outras expressões, outros ritmos. Eu acho que isso é o mais belo. A gente poder entender que a gente pode levar a Deus, óbvio. A gente tem que ter discernimento, a gente não pode banalizar, né? Mas Deus é o Deus dos ritmos, né? A música, eu costumo dizer sempre, e aí os salmos testificam isso, né? A música ela foi criada para o louvor a Deus. Independente de ritmo, mas a música foi criada para o louvor a Deus. Então que... todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos de música, né? Vamos lá, pega lá. Pra gente fazer Tua Casa em Meu Lugar? É mesmo? Vamos. Rapaz, esse negócio, É bateria? negócio não vai dar muito certo, não. Mas vamos lá, vamos Olha, lá. tá aqui, ó, as vaqueiras. Já deu certo. Vamos lá. Tu faz a frente, cabeça, para pegar ele. O pagamento da culpa é tua. A gente já mandou sair da frente. Sai do meio. A gente tem que pegar a Cleodé. Vou deixar a Cleodé com Geis. Gente, olha. É só tu É fazer pai e filha, viu? Pai e filha, viu? Pagamento Se Deus quiser, daqui uns dias eu já canto de vez em quando com a minha, que a minha tá cantando. Mas aí ela tá fazendo aula de violino. Pai, eu posso tocar violino com o senhor? Eu digo, pode, minha filha. Começa a aprender que a gente vai tocar. Se Deus quiser, um dia vai ser eu também. Viu? Deixa eu vir pra cá. E aí? Tá pegando eu, tio? Tá. Tá pegando ele, então tira. E assim, faixa mais um pouquinho. Tá bom aí, quando eu sair. E aí, vamos lá? Aí é no mistério, viu, Cleodé? Por onde quis andar, teu olhar me atraiu. Minha vida te entreguei e nova canção surgiu. Faz de mim o que tu queres, instrumento teu eu sou. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade, Senhor. Hoje sou livre, vou livre. Teu chamado escutei, em ti me encontrei. Tão longe quis andar, mas tua casa é meu lugar. Tão longe quis andar, teu olhar me atraiu. Minha vida te entreguei e nova canção surgiu. Faz de mim o que tu queres, instrumento teu eu sou. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade, Senhor. Hoje sou livre, vou livre. Teu chamado escutei, em ti me encontrei. Sou livre, vou livre. Tão longe quis andar, mas tua casa é meu lugar. Hoje sou livre, vou livre. Teu chamado escutei, em ti me encontrei. Sou livre, vou livre. Tão longe quis andar, mas tua casa é meu lugar. Olha só como é
é bom esse louvor. Vamos mais? Posso pedir mais uma? Pode. Vamos lá, o que é que a gente faz aqui? Certeza aí. Bota. Juventude Santa. Essa canção é da Missão Resgate que a gente vai fazer aqui. Juventude Santa, que também tem muito a ver com o que é o projeto da Parada Jovem, que nós começamos na comunidade. E até hoje fala pra nós. E você que está em casa, vai compartilhando aí, hein? Vai compartilhando. Louvar e agradecer ao Deus que é o nosso Salvador. Maravilhas fez o seu nome, santo é o Senhor. Vem louvar e agradecer ao Deus que é o nosso Salvador. Maravilhas fez o seu nome, santo é o Senhor. Então para, jovem, vem buscar Deus, sacia a sede do teu coração, a sede do infinito, do que é belo e traz salvação. Se tua juventude for de Deus, provarás a força de um vencedor. E segues adiante e mudarás o mundo com a força do teu amor. Juventude Santa, nós vamos morar no céu. Juventude Santa da Nova Jerusalém. Juventude Santa, nós vamos agradecer ao Deus que fez tudo isso para a glória do seu louvor. Juventude Santa, nós vamos morar no céu. Juventude Santa da Nova Jerusalém. Juventude Santa, nós vamos agradecer ao Deus que fez tudo isso para a glória do seu louvor. Então para, jovem, vem buscar Deus, sacia a sede do teu coração, a sede do infinito, do que é belo e traz salvação. Se tua juventude for de Deus, provarás a força de um vencedor. E segues adiante e mudarás o mundo com a força do teu amor. Juventude Santa, nós vamos morar no céu. Juventude Santa da Nova Jerusalém. Juventude Santa, nós vamos agradecer ao Deus que fez tudo isso para a glória do seu louvor. Juventude Santa, nós vamos morar no céu. Juventude Santa da Nova Jerusalém. Juventude Santa, nós vamos agradecer ao Deus que fez tudo isso para a glória do seu louvor. Amém! E a gente está chegando no fim dessa conexão Nova Unção de hoje, né? Eu quero agradecer aqui meu irmãozinho Cleodé, né? Chega pra cá, Cleodé. Vamos mudar as posições do novo. De novo. Eu quero agradecer a minha irmãzinha Geise, né? Tá aqui com o pai. É um prazer ter vocês dois aqui com a gente, né? E o retiro de carnaval. Ó, cuida pra tu não cair, viu? Isso é ao vivo, viu? É? É a cadeira da É pegadinha. a cadeira da pegadinha, isso aí. Então, gente, olha. Pelo menos o pregador do meu retiro eu já quer nem saber, não tem acordo não. Olha isso. Vixe, Rapaz, qual é a tua aqui? Esse aqui é? Olha o cabeludo. O cabeludo, né? Pode mostrar? Vou Pode? de cá, vou de cá. Cadê? Foca aí, Foca aí, Dedacinho. foca aí. Esses aí são o quê? Os dominozinhos? Os paquitos. Os paquitos. Vai, produção, a gente não pode deixar de mostrar isso não. Produção. Ei, vamos fazer uma oraçãozinha pra terminar. Aham. Qual cara? Aqui? O segundo aqui, da esquerda. No caso da tua direita. Da minha direita. É, Não, o outro, segundo Bel. da tua direita, isso. É. Arrasou. Deixa eu ver. Chegou? Tipo, Oi. olha aí. Tem cabelo. Olha isso. Cabelo. Tem mais outra aí. Isso aí é do Boca do louca. encarte do Boca Louca. Tinha cabelo, viu?
Rapaz, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo. É. Aqui, chegando, ó. já tá faltando aqui um pouquinho que eu tô vendo ali. Aqui já caiu, foi tudo. E olha essa. Meu irmão que não dá trabalho. É mesmo, né, tia? Então, Eu gente, só não quero ficar o meu. né? Agradecendo mais uma vez ao meu irmãozinho Cleodé, né, que é o missionário, fundador da Missão Resgatar, não é isso? Comunidade. Comunidade Resgatar, tá certo? E a filha dele, que é isso, vocalista, né, do Ministério de Música, toca muito bem. Eu vi que só aqui gostei dela tocando no axézão. e teve um cabo ali atrás que não tirava o olho da bateria. Deixa eu dizer uma coisa também, outra coisa, acho que é importante frisar nesses momentos, né? Assim, o próprio sonho, percussionista ali, o próprio sonho, né, de quando você tem realmente algo, traz algo consigo e tem o desejo de conseguir e colocando Deus, né, em primeiro lugar, fazendo com que Deus faça parte desse sonho, ele se torna realidade. Agora, uma realidade diferente, não é aquele sonho de, eu quero ser médico, quero ser o melhor médico porque eu vou ganhar muito dinheiro, não. Mas o sonho de um sonho que sonha com Deus. Então, eu quero ser médico, mas eu quero ser um médico com Deus. Assim, chegou um momento que eu tinha medo, diante do que eu passei, né, com a música secular. Então, eu tinha medo que minha filha adentrasse. E chegou um momento que eu proibi ela de tocar violão. Eu tirei o violão dela. Ela já ali com 11 anos, ali 10, 11 anos, tirei o violão dela. Mas depois, na verdade, foi, né, aquela que sustentou o grupo de oração, 3, 4 notinhas ali, aprendendo. E hoje, assim, é óbvio, é orgulho para todo pai, né? Realmente autodidata, né? Autodidata, e hoje ela toca assim, ela canta bem, né? Tem que reconhecer. Mas o quanto ela cresceu também pela busca dela, mas também por estar, na verdade, colocando a sua vida sempre ao dispor de Deus. Então, o quanto Deus fez na vida dela também, realizou na vida da minha filha. Amém. Amém. Então a gente vai ficando por aqui. Hoje tia Sueli pediu para que a gente fizesse uma oração, né, tia Sueli? Importante. A produtora está ali, não me deixa esquecer nada, porque eu me esqueço muito das coisas, que eu sou esquecido. E você que está em casa, né? Vai orando com a gente. Vai agradecendo a Deus, né? Por estar junto aqui conosco nessa live de hoje. Eu agradeço por vocês estarem com a gente. Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmãzinha Geis, meu irmão Cleodé, pelo sim, né, de estarem aqui hoje evangelizando, trazendo o testemunho que deve chegar longe. Que não fique só aqui dentro desse estúdio, né? Mas que o Senhor Jesus ele possa usar, né, as redes sociais, que hoje é tão usada para o mal, né, mas para que leve o bem. Eu passo para o meu irmão. Amém. Convido você que está acompanhando nesse momento, ou até mesmo em outro momento que você vai acompanhar esse momento oracional, você possa colocar realmente, canalizar, sabe, todas as tuas forças agora, voltar toda a tua vida para o Deus, sabe, o Deus da vida, o Deus da paz. Deixar que o próprio Espírito Santo, irmão, irmã, possa conduzir a tua vida. Entender que diante desse momento, diante desse testemunho, diante da graça acontecida na minha casa, nós costumamos dizer que o Senhor pegou a pior água baldeada, suja pela minha vida de pecado, e transformou-a no melhor vinho. Então, meu irmão, coloca a tua vida, a tua casa, a tua família nessa hora. E compreenda que não existe problema maior do que a graça de Deus. Eu costumo dizer que todo problema que nós temos a enfrentar é a fonte do nosso milagre. Porque se não tiver o problema, nós não conseguimos contemplar o milagre. Nós somos muitas vezes muito céticos. Então nós precisamos ver, assim como acontecera nas bodas de Caná,
A Virgem Maria, ela intercede, não porque simplesmente faltou o vinho naquela festa, mas ela intercede para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar e os discípulos pudessem realmente acreditar que Jesus era o enviado, o Messias, o Salvador. Então que na tua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite, nesse momento, ou em qualquer momento que você puder contemplar esse testemunho, coloca a tua casa, a tua família, todas as tuas necessidades nas mãos do bom Deus. E que pela intercessão da Virgem Maria, todo e qualquer problema, desafio, dissabor, adversidade que tenha se levantado, que esteja se levantando na tua casa, toda contenda, toda discórdia, seja quebrada, seja anulada, no nome de Jesus, e por meio da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Acredita que Deus tem o melhor para você, meu irmão e irmã. Tem o melhor para a tua casa, tem o melhor para a tua família. Se Deus que transformou a minha vida, transformou a vida da minha casa, hoje eu posso dizer em alto e bom som, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque hoje somos eu, minha esposa, a minha filha que aqui está, mas a minha outra filha também, que já é uma serva do Senhor com 12 anos de idade. Então eu e minha casa servimos ao Senhor. Tudo é possível ao que crê. Isso o anjo disse à Virgem Maria. Para Deus, nada é impossível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de música para encerrar esse momento. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez.